Hoje, dia 18 de julho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira, uma quarta-feira feliz. Feliz aí porque a bola vai rolar verdadeiramente no Campeonato Brasileiro. Estava parado em função da Copa do Mundo. Teremos 5 jogos hoje, teremos o complemento amanhã e daqui para frente segue e os flamenguistas continuam aí na liderança da competição e buscando se manter. E o Flamengo joga na noite de hoje. Mas isso tudo nós vamos falar no segundo bloco, quando apresentarmos aí a tabela o que vai acontecer nesse meio de semana, inclusive com os jogos da segunda divisão do Campeonato de Santa Catarina. E aqui, Jânio, o Barroso, o Marcílio Dias estão se preparando, o próprio Barra também se preparando para este encontro que é a terceira rodada do retorno e terceira rodada que ela tem um peso muito grande com relação à tentativa de conquista do segundo turno e principalmente brigar na soma e na matemática para ver quem são os melhores depois do campeão da segunda divisão. Olá, Eladio. Olá, você de casa. Exatamente isso, Eladio. Hoje, é determinante a rodada para o futuro do Campeonato Catarinense. Ah, Jânio, mas é apenas a terceira rodada. Meus amigos, é a terceira rodada, de 9 rodadas. Ou seja, já está indo 30% do campeonato, 1/3 do campeonato está se completando hoje à tarde, neste segundo turno. Por que é importante? Hoje, às 15h10, aqui no Camilo Musso, teremos um grande jogo que vai decidir quem vai continuar no campeonato, quem vai continuar tendo chances para conseguir permanecer e brigar até o fim. Almirante Barroso e Metropolitano. Digo isso porque o Almirante... Não, é que é o seguinte, na situação dos nossos times aqui, então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar a tabela do campeonato da Série B, da Série A, o que está acontecendo, e logo em seguida nós entramos aí na situação dos nossos clubes. Vamos à tabela? No Campeonato Brasileiro da Série B, na 16ª rodada da Série B, nesta terça-feira, ontem o Avaí empatou com o Atlético Goianiense, o Vila Nova e o Brasil de Pelotas empataram em 0-0, o Guarani acabou sendo derrotado pelo Figueirense. O Figueirense foi a Campinas e buscou um belo de um resultado. No Campeonato Catarinense da Série B, a terceira rodada começa hoje à tarde, aqui com Almirante Barroso e Metropolitano, Guarani de Palhoça e Marcílio Dias, isso já à noite, Camboriú e Barra, Blumenau e Juventus, Fluminense e Operário de Mafra. E no Campeonato Brasileiro da Série A, 5 jogos abrem a 13ª rodada nesta quarta-feira. Ceará vai enfrentar a equipe do Sport, Vitória vai enfrentar o Paraná que está lá numa das últimas colocações, Flamengo e São Paulo, o Flamengo vai tentar manter a sua liderança, Corinthians e Botafogo e Grêmio e Atlético Mineiro. Esses aí são os jogos que vão acontecer hoje no cenário nacional, dentro da briga de cada departamento. Você falava aí a respeito do Marcílio Dias e do próprio Barroso, Almirante Barroso, que estão aí precisando somar pontos. Exatamente. Eu tive um problema técnico aqui, sabe, do meu microfone. Eu fui pentear meu cabelo e ele caiu, viu? Fiquei preocupado com a minha vaidade, esqueci do microfone. Certo. Viu, Elate, né? Bem, teremos então hoje, para mim, uma rodada que pode definir o rumo de muitos clubes na Série B do Campeonato Catarinense, tá? Hoje, às 15h, o Almirante Barroso terá um jogo de vida ou morte contra a equipe do Metropolitano, que não é diferente também. Para o Metropolitano é um jogo de vida e morte. Digo isso por quê? Porque o Almirante Barroso, como mandante do jogo, tem a obrigação de fazer os 3 pontos. O Almirante Barroso vem de uma derrota vexatória contra a equipe do Operário de Mafra, lá na cidade de Mafra. E o time do Metropolitano vem de uma derrota para a equipe do Juventus, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Até porque o Almirante Barroso tem
13 pontos e a equipe do Metropolitano tem 16. Tem 16. Uma vitória do Encosta já. Almirante Barroso encosta no Metropolitano. Exatamente. Então, por que a importância da vitória do Almirante Barroso? O Almirante Barroso, sinceramente, perdeu as 2 primeiras partidas do segundo turno. Dificilmente terá a oportunidade de conquistar o segundo turno, mas terá que brigar muito ainda para tentar chegar entre os 4 melhores colocados no índice geral. Entre os 3, né? Porque o Camboriú já está... Mas também né, Jânio, nas 2 primeiras rodadas, ninguém fez 6 pontos. Ninguém fez 6 pontos, ainda bem. Só então pode ainda até ganhar o segundo turno. Se o ganhar Marcílio todas as teve uma partidas. vitória e um empate, aí o Camboriú teve uma vitória e um empate. Exatamente. Então são clubes que realmente precisam pontuar urgentemente. Assim como o Metropolitano também. O Metropolitano não pode desperdiçar a oportunidade de deixar o Marcílio Dias, o Fluminense e o próprio Barra darem um passo a mais que eles. Eles têm que estar ali no calcanhar desses times. Então, por isso, será importantíssima essa rodada. Como também para o Barra. O Barra que vai até a cidade de Camboriú, encarar o Camboriú hoje às 20 horas lá na cidade de Camboriú, 20h10, se não me falha a memória. Mas por quê? Porque você até me chamou a atenção, você falou assim, 15h10, 20h10. Você sabe que eu até falei isso lá agora, por que mudaram para 10? Aí o Diego Arthur falou assim, não, é a exigência da TV que vai mandar os jogos. Então eles mandaram adiantar 10 minutos cada jogo. Adiantar não, atrasar. É problema de grade. Problema de grade. Então o Barra hoje tem um jogo decisivo. O Barra que decepcionou aí no último jogo, depois que ele venceu o Barroso na primeira rodada, venceu o Clássico e acabou decepcionando seu torcedor ao perder para a equipe do Fluminense lá de Jaraguá do Sul. Veja bem, se o Barra e o próprio Metropolitano tivessem vencido as suas 2 últimas partidas, hoje estariam inclusive na frente do Marcílio Dias. O Barra tem um jogo muito difícil contra a equipe do Camboriú. É o clássico, né? É um clássico das Camboriús, como eles falam, exatamente. Né? Uma do lado da avenida, da BR, o outro do outro lado da BR. Aliás, tem boas notícias. Só o rio. Tem o rio que divide. É, o rio que divide. Nem é BR, né? É o rio mesmo. Uma boa notícia para o Barra. A Prefeitura de Balneário Camboriú recebeu uma verba destinada para a conclusão das obras e o aperfeiçoamento do Estádio das Nações. Então, a esperança do Barra uma boa notícia. Exatamente, que no próximo ano já possa mandar seus jogos na sua cidade sede, que é Balneário Camboriú. Então, teremos lá um grande clássico. E eu descobri agora, com essa proximidade que a gente teve mais do Barra, agora até cobrindo os jogos do Barra, a grande rivalidade que existe entre as 2 equipes. É uma coisa, cara, que eu não imaginava que era tão grande. Entre diretorias. A rivalidade é de diretoria? De diretoria, tá? Eles, é uma coisa séria. O Camboriú não aceita o Barra. O Camboriú não aceita o Barra. O Camboriú insiste que o Camboriú é das Camboriús, não é de Camboriú. Até porque o presidente do Camboriú esteve aqui comigo no programa, se não me engano, foi o ano passado. Ele teve aqui o seguinte, o trabalho dele hoje... ele é de Balneário. O trabalho dele hoje é fazer exatamente o Camboriú ser das Camboriús. Exatamente. E daí eles veem o Barra como um concorrente deles, que não quer fazer com que eles consigam se sedimentar. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Só complementando. E o Barra arrendou o CT que era do Camboriú. Que era do Camboriú. Exatamente. O Camboriú não tem mais CT, o Camboriú está treinando ali no Colégio Agrícola. No Colégio Agrícola. Então você vê como é essa rivalidade. E o Barra, ele já é muito tradicional lá no bairro da Barra. Tá? Ele participa de todas as atividades lá da comunidade da Barra. A princípio, a ideia do Barra era construir um estádio lá no bairro da Barra. Pra você ter uma ideia, tinha 160 torcedores do Barra no último jogo. Pois mas daí eu não sei se o Beni ainda está com o apoio daqueles alemães, né? Porque aquele pessoal tinha bala na agulha para fazer um estádio. Eles só mandaram dar uma segurada agora, tá? Eles fizeram um investimento muito alto no clube deles da Alemanha, então eles mandaram dar uma segurada. E como surgiu essa oportunidade desta verba para fazer as melhorias no Estádio das Nações, aí já fica mais tranquilo, os alemães têm um pouco mais de tempo para construir um estádio lá na Barra. Mas a ideia deles é sedimentar na Barra. Mas daí que eu acho o seguinte, que o próprio
os membros do Barra deveriam se unir com a prefeitura e fazer aquele complexo municipal e com cessão à equipe do Barra enquanto o Barra estivesse em existência. Aliás, O custo é bem menor para os alemães do que você construir um estádio novo. E assim, não sei se tu conhece lá o Campo da Barra lá. É um lugar lindo, um lugar bucólico, sabe, cara? Coberto, rodeado de verdes, matas. Um lugar lindo, maravilhoso, a Associação da Barra. E lá eles mandaram os jogos das categorias de base. Eu transmiti 2 jogos lá, fui maravilhosamente bem atendido. Me apaixonei por aquele lugar, porque o que a gente pensa de Balneário Camboriú é os prédios, é as praias, e a gente não imagina que tem uma associação muito bonita lá no bairro. Então, hoje o Barra vai ter um compromisso importantíssimo. E é lá, e eu vou te dizer uma coisa. E é lá no Robertão. No Robertão. E eu acho que o Barra não perde esse jogo. Eu já estou achando que tu está muito torcedor do Barra, eu acho. Não, tu está muito torcedor do Barra. Não, você sabe o que era? Eu aprendi a respeitar aqueles caras lá. Eu tinha uma impressão tão diferente do Barra, sabe? Que o Barra era só uma empresa que estava de passagem aqui, só para revelar dinheiro, revelar jogador e ganhar dinheiro. Isso é também. Mas não, eles têm um pensamento de sedimentação da marca deles aqui no litoral de Santa Catarina e permanecer aqui, fazendo futebol profissional e fazendo futebol empresa também para ganhar dinheiro. E as pessoas são maravilhosas, o Beno é uma pessoa maravilhosa, o Marcão, que é o diretor de futebol, são maravilhosos. Inclusive, eles fizeram uma negociação com um jogador agora recente, né? Pra você ter uma ideia, eles venderam o centroavante deles, tá? Reforçaram o time deles e já está pago todo esse campeonato e sobrou dinheiro ainda. E deu resultado porque o Barra não começou bem o campeonato e terminou o primeiro turno conseguindo chegar ali entre os 4. Isso. Ele hoje, na somatória de pontos, primeiro turno e segundo turno, ele já é o 4º colocado com 17 pontos na frente do Metropolitano. Só atrás do Marcílio. E ele teve esse tropeço terrível contra o Fluminense em casa. Se ele, no mínimo, empata, ele estava na frente do Marcelo Dias, tá? Pelo critério de desempate. Então, vamos torcer. Depois eu vou falar um pouco do Marcílio, né, Eladio, se o senhor me permitiu, o senhor como âncora do programa. Com certeza absoluta, o espaço do Marcelo Dias está reservado para o segundo bloco, até porque nós tivemos que antecipar aqui a tabela do campeonato, porque você estava desprovido. Então, nós vamos falar sobre o Marcelo Dias, falar também sobre a rodada em si e, evidentemente, tudo aquilo que o torcedor do Marcelo Dias quer saber das novidades para esse grande jogo contra a equipe do Guarani. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e este nosso segundo bloco tem o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Falamos aqui do Almirante Barroso, falamos também do Barra, e sobra agora para nós falarmos e analisarmos a situação do Marcílio Dias, que tem o Vaguinho aí, que agora me parece que o time está na mão do Vaguinho. É isso? Exatamente isso. Eu tive acesso à relação do time que viajou para Palhoça. Escalação e tudo? Ainda a escalação não está determinada. Não está definida, né? Só a relação. Só a relação. Então viajou para lá o goleiro Christopher, o lateral Bruno, o zagueiro Igor, o zagueiro Rogélio, o volante o Andrei Alba, o lateral esquerdo o Rigo, o Abner, o Arthur Feitosa, o Sabiá, o Léo Ávila, o Wilson Júnior, o Rafael Kahn, olha só, o Rafael Kahn já voltou pro grupo, tá? Olavo, o Vitor, o Daniel, que é o volante, o Dandan, que é uma contratação nova, olha o Safira, voltou pro grupo, o Ayrton, o Adrian, que é muito bom jogador, que o Marcelo Dias trouxe de volta, que é um jogador do Grêmio e esteve na última temporada aqui no Marcelo Dias, e o Schwenke, tá? O Schwenke está relacionado para esse jogo. Quem é que saiu dos 35 ali? Saiu. Acima dos 23. Saiu o camisa 10, o nosso querido... O Max? Nosso querido Max saiu. Então viajou para lá, acima da idade, tá? O Rogélio, o Sabiá,
o Wilson Júnior, o Safira e o Schwenk. Então, acho perfeito isso aqui, ó. Não precisa levar mais um volante, né? Precisa levar mais um meia, ou levava o Max, ou levava o Safira. Como o Max não esteve bem no último domingo, leva o Safira agora e leva o Schwenk com opção de ataque. Só que é um jogo encardido, até porque o Guarani está na zona de perigo de rebaixamento. Ele está lá com 10 pontos, o Beck está com 8 e o Operário está com 8. Ele tem que somar pontos para escapar dessa situação de rebaixamento. E vai ser uma pedrinha na chuteira do Marcílio. Ah, sim, vai ser. Mas assim, ó, eu já vejo aqui o Marcílio totalmente diferente, a relação do grupo. Eu acho que deve jogar o Léo Ávila, tá? Como é que vai ser o meio do Marcílio Dias? Deve ficar com o Alba? Eu acho Arthur que deve Feitosa, ficar o Feitosa e o Léo Ávila. Que é aquele menino que entrou, que você falou que gostou. O Léo Ávila, isso, jogou com a 17. Porque esse menino chegou muito bem recomendado aqui no Marcílio Dias, esse Léo Ávila, tá? E nos jogos amistosos ele jogou muito. E depois ele sumiu, não conseguiu jogar. Não sei se era a questão do esquema. Aí veio o Max, né? O Max machucou, entrou ele, não foi bem naquele jogo, na substituição, e não jogou mais. Aí o Safira era outra opção e o Safira não estava sendo relacionado. Então eu acho que o Vaguinho disse, não, peraí, vamos dar a oportunidade para o Léo Ávila, certo? Que ele veio também para ser um reserva do camisa 10, deve entrar no time hoje e vamos deixar o Safira como opção. O Léo Ávila é um jogador mais agudo, participa mais do jogo. O Safira tecnicamente é um bom jogador, mas é muito desligado. Não está presente o tempo todo. Na verdade, Eugênio, já nesse jogo, nos próximos jogos, o Vaguinho é um treinador consciente, já vi o trabalho dele no Internacional, vi o trabalho dele no Tubarão. Se ele conseguir, até pode ser com o Léo Ávila, pode ser com o Max, pode ser com o Safira, pode ser com qualquer desses jogadores, desde que eles dêem uma cadência ao time do Marcílio Dias, o Marcílio Dias melhora da água para o vinho. Com certeza. Agora, se não tiver cadência, se tiver só chutão, não vai resolver nada. Mas assim, ó, por exemplo, hoje aqui, ele tá levando o Schwenk e não tá levando o Levac, que é aquele garoto que até agora não produziu nada, né? Então, aqui sim, olha só, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Aqui está uma relação profissional, olhando pelo lado profissional do time, não das questões internas que tem que ser resolvido lá. Na verdade, na minha ótica, o Max não pode ficar fora dessa relação. Na minha ótica, tá? Mas só que ele tem que jogar diferente do que está jogando. Certo. Tá? Mas sabe jogar e precisa só dizer assim, ó, eu quero que você faça isso. Mas assim, ó, Eladio, eu não quero te convencer e eu concordo contigo. Ele também deveria estar aqui. Ele não está aqui por causa da idade, tá? Porque eu tenho certeza que se não tivesse esse problema da idade, tá? Ele teria levado. Então, como ele já está levando o Léo Ávila, tá? Hoje ele resolveu levar o Safira, porque ele não gostou do jogo do Max no último domingo. Então aí a gente já começa a perceber que foi uma decisão dele. Mas não pode ser diferente. Isso é importante. Não pode ser diferente. Exatamente isso. E isso não estava acontecendo no Marcílio Dias. Isso eu afirmo, não estava acontecendo no Marcílio Dias, tá? O treinador, a comissão técnica chegava para a diretoria de futebol, não estou falando de diretoria executiva, tá, Eladio? Quem que nós podemos relacionar? Isso não existe. Ele tem que fazer a relação dele, aí um diretor pode chegar assim, ó, pô, a gente teve um problema com o Schwenk. Tá, vocês resolvem o problema com o Schwenk, no meu time ele vai jogar. Na verdade, Jane, quando eu trabalhei com futebol, eu treinava, terminava o treino, eu ia para a lousa e eu colocava do goleiro ao ponto esquerda e a sequência era os convocados de reserva. Já no final do treino, para ninguém me encher a paciência, para ninguém me torrar a paciência. Então esse é o time, essa é a relação de quem vai jogar. Do jogador que tiver com algum descontentamento, que me procure para conversar comigo. Exatamente. O restante, mando eu. Então, lamentavelmente, isso não estava acontecendo no Marcílio Dias e eu sei de fonte segura que tinha treinador que queria levar jogador e diretoria não estava deixando levar jogador. Panela que muitas pessoas mexem acaba estragando a comida. Cara, isso é o corretíssimo que tu falou agora, sabe? Daí se reunia 3, 4 para ver se aquele jogador eles poderiam liberar para o treinador porque ele falou que o Jânio era bobo. Então isso poderia fazer mal para o... E eu cheguei ao ponto de lá na Rádio Web Catarina falar o seguinte, Eladio,
Cara, então monta uma igreja lá dentro do Marcílio Dias. Então monta uma igreja, que é uma coisa natural, meu amigo. Tu acha que tu vai conseguir contentar 30 homens e vai fazer com que os 30 homens fiquem só passando a mão na cabeça? Uma hora o mais velho vai cobrar do mais novo, o mais novo vai se achar injustiçado, aí tem que ter alguém para administrar. Psicologia, tem que se trabalhar psicologia dentro de grupo de futebol. Porque você não pode sacrificar a coletividade. Jânio, só para completar aqui a tabela e a rodada, nós temos um jogo também importante, que é o Fluminense, que vai jogar em casa, vai receber a equipe do Operário. Aqui nós falamos durante a semana e o final da semana passada que o Operário andou renovando seu elenco. O Operário hoje é o último colocado com 8 pontos. Aqui, você acha que o Fluminense, por jogar em casa, é o favorito? É o favorito, mas eu estou acreditando que vai acontecer um crime na rodada. Eu estou acreditando que vai acontecer um crime na rodada. E esse crime da rodada pode ser lá na cidade de Joinville. Tá? O Edemar, apesar do time dele ser limitado, ele conhece muito o futebol daqui, ele é um cara estratégico, ele sabe como marcar um jogador, ele sabe marcar setor também, e o Fluminense vai ter que jogar muita bola para ganhar do time do Operário. Parece uma bobagem que eu estou falando. E o outro jogo aqui, o Beck vai enfrentar a equipe do Juventus, o Juventus está aí na briga pela somatória de pontos no critério técnico. Exatamente. Esse jogo acho que passou para amanhã até. Passou? E o Beck, na verdade, conseguiu um empate heróico contra a equipe do Guarani na última rodada, aos 48 minutos do segundo tempo. Ele estava perdendo para a equipe do Guarani. E os caras deram lá uma motivação para o time é muito limitado. E eu vou falar uma coisa, o time do Juventus é muito bom. Mesmo jogando em Blumenau, vejo o Juventus favorito. Hoje nós temos aí agora uns 30 segundos ainda, até para dar como notícia que você já teve acesso à primeira rodada, ou à tabela, pelo menos a primeira rodada. A primeira rodada da Copa Santa Catarina, que já está definida com 12 equipes, 2 chaves de 6. Exatamente. O Marcílio Dias estreia no dia 16/9 contra o Tubarão, aqui no Gigantão das Avenidas, e o Barroso vai até a cidade de Brusque jogar contra a equipe do Brusque. O campeonato terá 2 grupos de 6. No grupo A está o Blumenau, Metropolitano, Figueirense, Fluminense, Hercílio Luz e Joinville. No grupo B está o Marcílio Dias, o Barroso, o Brusque, o Tubarão e o Internacional de Lages e o Operário de Mafra. E coincidente, veja bem, são 10 datas, tá? 8 datas são no domingo e 2 datas nas quartas-feiras, então apenas 2. Então vai ser mais jogos no domingo. No domingo. O campeonato, ele vai começar no dia 16/9 e a final vai ser no dia 25/11. E coincidentemente, Ládio, as 2 quartas-feiras, tá? Do Marcílio Dias e do Barroso, o jogo vai ser lá em Lages, cara. Já imaginou? Quarta noite em Lages, cara. Se fosse no domingo era beleza, né? Essa é pesada. Essa é pesada. E fazer um bate-volta lá. Não, mas já tá no verão, não tem tanto frio, tá tudo bem. Tomara. E com essas notícias aí, com a informação da participação na Copa Santa Catarina, nós estamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira, prometendo voltar amanhã com todas as novidades e todos os lances dessa rodada e saber quem foi que jogou melhor e quem chorou e quem vai sorrir. Um abraço e até amanhã. Grande abraço e até amanhã.